Vamos lá, finalmente a gente chegou em PSV, CPAP. E assim, confunde muito a cabeça do cidadão, porque realmente, como eu já falei, não tem um padrão e tudo, e às vezes fala-se errado, como se esse paciente estivesse em CPAP e ele não está em CPAP, ele está em PSV. Também tem a questão de ser uma ventilação não invasiva ou invasiva. Para não ficar muito grande, na próxima aula eu vou falar de BIPAP especificamente, mas aqui eu vou falar de CPAP e PSV, a diferença deles e tal. E vale lembrar aqui, ó, não tenha pressa, mas não perca tempo, tá? Esse é um modo de desmame e a gente vai aprofundar esse tema ali um pouquinho depois, mas vale lembrar que é um modo super simples, mas obviamente que adaptar ele na máquina exige, né, uma expertise ali, exige que você tenha consciência de colocar esse paciente também para trabalhar, enfim, que a gente vai abordar ali um pouco mais na frente. Mas por enquanto, naquele passo a passo, que é a proposta desse curso aqui, tá? Para que você realmente entenda o que tem que ser feito ali, o que está sendo exposto ali naquela máquina para você ajustar e saber diferenciar realmente, usar o termo correto, tá bom? Independente do que está escrito ali naquele ventilador, porque realmente você tem um senso crítico de saber diferenciar uma coisa da outra, beleza? Então, bora lá compartilhar aqui com vocês. Bom, então, vamos lá. Esse é o modo PSV, né? Como que eu sei? Primeiro, então, a gente vai. Deixa eu botar aqui minha canetinha de volta. Aqui. Então, primeiro a gente vai aqui dizer qual que é o modo que a gente quer ventilar esse doente, como no processo normal de todos os modos, tá bom? Então, aqui, ó, pressão, lógico, eu concordo, gente. Não precisaria estar escrito pressão controlada, que poderia ser só pressão, podia ser só volume. E na hora que acendesse esse aqui, que aí a gente vai selecionando, apertando aqui mesmo, tá? Ele acende essa opção, tá? Então, aqui, ó, em ACMV eu saberia que seriam ciclos assis controlados ou controlados, né? Ou seja, eu saberia que PCV aqui ou VCV. Se tivesse pressão aqui, né? PCV. Se tivesse volume aqui, VCV. E tudo bem, né? Poderia abrir o modo SMV, que a gente não está interessado nesse modo aqui, como a gente já conversou também. E abrindo essa opção aqui do SPONT, o que é o SPONT? É a modalidade espontânea, que com suporte vira modo PSV e sem suporte é CPAP, tá? Já até adiantei isso, vamos reforçar aqui sobre a diferença e essa nomenclaturas. Poxa, professora, mas podia estar PSV aqui? Podia, né? E geralmente é o mesmo canal, tá? Sempre vai ter, em geral, essas duas opções, ou uma dessas siglas, enfim, vai estar lá escrito, né? PSV, CPAP. Aqui tá só SPONT, e tem gente que acha que esse ventilador, até por chamar aqui de pressão controlada e volume controlado aqui, acha que o ventilador não tem PSV, gente. Não é bem assim. Por isso esse módulo, por isso esse passo a passo que você não encontra aí fácil nos cursos, tá? E faço questão aqui de simplificar a coisa para vocês, tá? O que acontece é o seguinte: ele não vai, às vezes, chamar de PSV ou CPAP, mas a grande questão é, coloca ali naquela opção que você tem no seu ventilador e veja o que o ventilador vai abrir de opção para você ajustar. Quais são os parâmetros ajustáveis nesse SPONT aqui, que ele abreviou como SPONT, que é o espontâneo, né? Olha lá, FiO2.
Então, eu vou ofertar uma fração inspirada de oxigênio para esse meu paciente. Nesse caso aqui, nada, 21%, a mesma coisa que no ambiente, ok? Uma PIP para manter o pulmão aberto e a sensibilidade para fazer interação paciente-máquina. São os parâmetros universais, coisas que você ajusta em todos os modos. Lembrando que a sensibilidade você pode ajustar em fluxo ou pressão. A gente não vai levar em consideração aqui valores ainda, tá? É só para vocês se localizarem no mapa. Mas lembrando que a sensibilidade é uma interação paciente-máquina, então vale a pena em todos os modos, tá? Mas nesse em especial, ajustar bem ajustadinho, porque o paciente vai iniciar todas as frequências. E como que ele faz essa interação de início? Por meio da sensibilidade, tá? Então, todos os ciclos vão ser assistidos, todos eles, todos os ciclos, toda a inspiração, todo início de inspiração é o paciente que vai iniciar. Por qual motivo? Justamente pelo fato de que você não está dando frequência mandatória para ele. Então, o paciente vai fazer quantas ele quiser ali, quantas ele estiver demandando, de acordo com a complacência, resistência, o suporte que você está dando e a força muscular que ele tem. Então, note, você não está dando frequência. Se você não está dando frequência, não se trata de um modo controlado, tá? Então, esse aqui é o modo assistido. Além disso, ó, você não garante um volume, não garante não controla ali uma pressão, não estabelece uma velocidade de entrada, não estabelece um tempo inspiratório, apesar de estar acesinho aqui, mas o valor aqui está apagadinho, né? Então, você não está garantindo um tempo inspiratório para o seu doente. Então, você está simplesmente dando parâmetros universais, FeO2, PIP, sensibilidade e uma pressão de suporte. E olha, esse ventilador está escrito pressão de suporte. Então, por mais que não esteja escrito aqui PSV, é o que, gente, isso aqui? Isso aqui é PSV. É pressão de suporte, tá? Sem medo de ser feliz. Não precisa estar escrito ali PSV para dizer, isso é PSV. Entenderam? Esse o objetivo dessas aulas aqui, desse módulo aqui, desse grupo de aulas que eu trouxe para vocês, que coloca lá o parâmetro que tá, às vezes vai estar óbvio, vai estar PCV, vai estar PSV, às vezes não vai estar óbvio, tá? Mas colocando ali, abrindo as opções, você já sabe do que se trata. É essa a intenção aqui. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é PSV, tá? Sem choro nem vela. Ainda tem um parâmetro que pode aparecer aqui de forma óbvia para vocês ou não, que pode estar mais escondidinho, que é o rise time. Às vezes você tem que ajustar e às vezes é automático na máquina, você não precisa ajustar muito, depende se ela é uma máquina mais novinha, uma máquina mais antiguinha, e se não está aqui, você vai buscar, tá? Para saber se ela é automática, se não é, se você tem que ajustar ou não. Rise time é o que é? O tempo de rampa, ou seja, é como se fosse um fluxo, de forma indireta ali. Você entrega, uma rampa, uma pressurização mais rápida, um suporte mais rápido ou um pouquinho mais lento, tá bom? Essa é a função do rise time. Além disso, tem outro parâmetro também, que às vezes é automático, já vai estar ali embutido, mas que vale a pena você dar uma conferida se ele está no automático ou se ele está ajustado ali, você tem que fazer algum ajuste, que é a porcentagem de ciclagem, tá? A ciclagem é a passagem da ins para ex, a gente estabelece, então, essa ciclagem por meio do pico de fluxo inspiratório, ou seja, que está atrelado ao esforço do meu doente. Se ele faz um esforço mais rápido, mais brusco, esse pico da fase inspiratória acaba caindo um pouco mais rápido e por isso a válvula exalatória abre mais rápido, ou seja, ele quer mais rápido esse ciclo, ele inspira rápido e expira rápido. Se ele faz um pico mais lento, a válvula fica fechada ali por mais tempo. E aí depois
que cair 25% daquele pico inspiratório, aí que essa válvula abre. Então, em geral, as máquinas vêm com 25%, tá? De ciclagem no modo PSV, ou 30%. Então, fica ali entre 25% e 30%, tá? Depende da máquina. Em geral, a gente utiliza mais o 25% mesmo, tá? E é algo que você já vai vir automático na máquina ou que você vai ter que ajustar, né? Buscar ali, além do que vai estar óbvio aqui, esses dois parâmetros para você verificar, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. SPN barra ali CPAP. Que modo é esse? Fulano não falou desse modo, esse modo não tinha no curso, isso aqui não tem no consenso. Enfim, não sofre, né? O que a professora aqui está te falando? Não sofre. O que você tem que verificar? Primeiro, tá junto com o CPAP. Opa, é o mesmo canal, gente. É ventilação espontânea, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? SPN, o que significa? Não importa, tá? O que importa é o que o ventilador está te oferecendo aqui, ó? O2, ou seja, FiO2. PIP para manter pulmão aberto. Sensibilidade, cadê a sensibilidade? Tem que buscar ajustar. Que são os 3 universais. O que mais que ele está dando aqui? Um delta de pressão. Que está escrito, ó. Vou aumentar aqui, ó. Delta P, ou seja, um delta de pressão. E ainda está abreviado aqui, ó, SUP, de suporte, tá? Então, isso é PSV. Se você está dando um delta de pressão, é PSV. Isso quer dizer que você está dando um mínimo de 12 de pressão e um delta, ou seja, uma pressurização acima disso de mais 25 centímetros de água, tá? Isso é PSV, independente dessa sigla aqui. E se você está dando um delta de pressão, não é CPAP também. Já a gente vai falar do CPAP, tá? Então, isso é PSV, tá? Independente da sigla que está ali. Tudo bem? E sendo que aqui dá uma super dica, né? Delta P de sup, né? Delta de pressão de suporte. Nessa aqui que eu falei primeiro, ó, eu tenho uma mínima de 8 e vou ter uma pressão de suporte, ou seja, uma ajuda de mais 12 centímetros de água. Aqui tá muito pequenininho, não acho que vocês, dependendo da tela, vocês não vão conseguir ver, mas aqui tá escrito, tem um sinalzinho de maior que a PIP, ou seja, eu sei que esse 12 é de suporte acima da PIP, que é o 8, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo, 8. Então, a questão é, se você dá uma ajuda acima da PIP, é pressão de suporte, tá bom? Principalmente, obviamente, porque você não está dando frequência, né? Então, essa pressão acima, né? O que a gente está lidando com uma pressão de suporte, mesmo que tenha ali uma sigla diferente, tá? O que mais? Vamos pegar aqui agora CPAP. Qual que é a diferença do PSV e CPAP? Gente, mesma coisa, ó. É pressão, tá? É esponte, é FiO2, PIP, sensibilidade. Você não controla mais nada. E você tem a opção de dar suporte. Se você der suporte, é PSV. Se você não der suporte, ou seja, você zera o suporte, né? Aí sim vira o quê? CPAP, tá? Tanto que, olha essa máquina que ela é inteligente, ó. PIP barra o quê? CPAP. Porque a PIP, gente, é uma pressão positiva ao final da expiração. Então, você tem uma pressurização INS, você tem um retorno da caixa torácica, né, e do pulmão pelo recuo elástico e mantém-se uma pressão ali. Ou seja, aquela pressão é contínua. A PIP é uma pressão contínua, ou seja, a PIP é o próprio CPAP.
Pressuration, Air Positivation, Continuation, né? O que é o CPAP? Pressão positiva na via aérea continuamente. A gente não usa PIP para todo mundo, então a PIP é o próprio CPAP. Mas para eu dizer, eu estou fazendo modo CPAP no paciente, eu não posso estar dando suporte acima disso. Não posso estar dando pressão acima disso. Porque é uma pressão única contínua, que seria realmente a forma, um modo de CPAP, tá? E isso a gente não faz, gente, na ventilação invasiva. Não faz. Muito difícil você fazer com paciente entubado, traqueostomizado e dar só PIP para ele, tá? Ou seja, mesmo que às vezes está lá na sua máquina, aí você vai olhar lá, CPAP, aí não tem um PSV óbvio aqui, você tem a tendência de dizer assim, o paciente já está em desmame ali, está em CPAP. Não é CPAP. Se você está dando suporte acima da PIP, é PSV, tá bom? Aqui também, aqui não está óbvio o nome PSV CPAP, mas você tem certeza, se você dá suporte, é PSV. Se tu zero suporte, aí sim é CPAP. E você vai ventilar o paciente sem suporte, né? É desconfortável, né? Você tem essa opção, mas é pouquíssimo utilizada aí. Eu mesmo nunca utilizei dessa forma. Mas por que o CPAP é tão famoso? Pelo fato da VNI. Existe as máquinas específicas de VNI, que dá uma pressão contínua, ou seja, é uma pressão que você vai dar lá. E o paciente inspira e expira com aquela pressão contínua. Ele inspira e expira com aquela pressão contínua. Isso é CPAP. E o BiPAP são 2 níveis, bilevel. Ele tem uma pressão contínua, que é a PIP, né? Que é a pressão expiratória. E na hora que o paciente inspira, ele dá uma ajuda acima disso. Ou seja, é como se você estivesse fazendo o quê? PSV. Então, o BiPAP é como se fosse o PSV na ventilação não invasiva, tá? Eu vou falar na próxima aula aqui de BiPAP, tá? Mas só para adiantar o raciocínio e vocês conseguirem diferenciar o que é CPAP e BiPAP. E o CPAP na invasiva a gente não vai fazer, é desconfortável para o doente, tá bom? E também parem de utilizar o termo errado, dizendo que o paciente está em CPAP, sendo que ele não está. Se você está dando suporte, que é o mais comum, a gente sempre dá uma pressão de suporte, até porque tem todo aquele espaço morto, a resistência do tubo, enfim. Você está dando suporte acima da PIP na fase inspiratória. Então, é PSV. Fechou, galera? Sem medo de ser feliz. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha, essa máquina aqui, a gente tem, né, vários valores aqui, monitorização, né, cada um tem um layout diferente. E vou dar aqui, ó, aqui são os parâmetros que eu estou ajustando. E aqui os parâmetros que você está monitorando. Aqui tem alguns outros para monitorar. Esse aqui é ajuste de alarme. Ok, vou dar um zoom aqui. Deixa eu apagar aqui essa baguncinha. Show! Olha o que abriu para mim aqui. Lembrando aqui, ó, tá em PSV, ó, tá vendo? PSV, tá bom? Olha lá. FiO2, que ele chamou de oxigênio, ok? PIP, sensibilidade, os 3 parâmetros universais. Oferta um oxigênio para o doente, deixa o pulmão aberto e abre a sensibilidade para comunicar paciente ventilador, ok? O que é isso aqui, ó? Tempo de subida. Ai, meu Deus, não sei que parâmetro é esse, ó. Já é um outro nome. Isso aqui é o rise time. Ok? Que é o tempo da rampa mesmo. Que vai ser mais lento ou mais rápida, né? Mais verticalizado, tá? E aí você tem que ajustar de acordo com a necessidade, a demanda do doente, que não vem aqui ao caso, mas é aquele outro parâmetro que eu falei que naquelas máquinas não aparecia de forma óbvia, nessa já aparece. Mas é aqueles 2 parâmetros que estavam escondidos, né? Aqui está mais evidente. Então, o rise time. E o que sobrou aqui, ó? Porcentagem, ó, 25%. Lembra que eu falei para vocês? Aqui está escrito corte de PSV, corte
de PSV. Rapaz, o que é corte de PSV? Isso aqui é ciclagem, tá bom? Ou seja, você dá uma ajuda e quando esse pico de fluxo cai em torno de 25%, corta-se, né? Abre a válvula exalatória, o paciente exala. Fechou? E, por último, olha lá, aqui está escrito PSV, ou seja, aqui ele está se referenciando certamente, obviamente e com certeza absoluta ao PS, que é a pressão de suporte. Poderia estar PS, poderia estar delta, entendeu? Aquela coisa da nomenclatura que eu já falei 1000 vezes aqui. Mas então, olha só. FiO2, PIP, sensibilidade. Podia nem ser que aparecesse esse, nem esse, mas eles apareceram, aqueles outros dois parâmetros que eu já falei ali para vocês. O que faltou aqui para virar PSV de verdade, apesar de estar escrito PSV? Você dá suporte, você dá uma pressão acima da PIP para esse doente. Note que a curva aqui, inclusive, está retona, porque você não está dando suporte e o paciente está inspirando e expirando dentro de uma pressão contínua. Então, por mais que esteja PSV aqui sem suporte, você está fazendo, na verdade, CPAP. Por quê? Porque você só tem uma pressão contínua. Qual que é a única pressão que você está ajustando aqui? PIP. Ai, mas está escrito PSV ali. Mas se você não abrir aqui, querido, não vai ser PSV. Vai ser pressão contínua na via aérea, que é PIP. 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 Beleza? Então, tem que abrir, tem que ofertar um suporte aqui para virar pressão de suporte de fato. Então, note que essa aqui chama de PSV, mas se você não dá suporte, é CPAP. E essa aqui chama de CPAP. mais essa sigla esquisita aqui. Mas se você dá delta, né? Se você está dando um suporte, é PSV. Se você zerar isso aqui, aí sim vira CPAP. Tudo bem? Então, não se apegue aos nomes e se apegue, de fato, o que você tem para ajustar, para entender se é PSV ou se é CPAP. Lembrando que CPAP a gente não faz na ventilação invasiva, muito desconfortável, mas há essa possibilidade, né? E, em geral, você vai estar dando um suporte, ou seja, é pressão de suporte, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Temos, olha aqui, ó. Essa máquina aqui, ó, chama de CPAP e tem um PSUP aqui, ó. Ou seja, pode ser CPAP, pode ser pressão de suporte. Vou dar um zoom aqui nesses parâmetros aqui. Olha lá. O que eu estou ofertando? FiO2, PIP. Cadê a sensibilidade? Tem que buscar, procurar, tá bom? E o que sobrou aqui? Ó, delta PAS, sei lá o que aqui que tá abreviado. É delta. É pressão de suporte. Isso aqui é PSV. Ou seja, mesmo tendo um CPAP gigante aqui, o certo para eu dizer, ele está em modo CPAP, não é, porque eu não tenho só uma pressão contínua. Eu estou dando um delta. Tanto que a curva é bonitinha, não é um delta só. É uma pressão contínua com uma pressão inspiratória de suporte ali, né? De ajuda. É uma pressão contínua e uma pressão de suporte. Então faz a onda quadradinha. Isso ó, tá aqui. PSV. Tá bom? Sem medo de ser feliz, sem cair nas armadilhas aí das siglas e etc. Fechou? E aí, o próximo é BIPAP, né? Então, próxima aula aqui, BIPAP, para a gente encerrar aí os parâmetros ajustáveis, tá bom? Modo a modo. Então, segue aí, segue aí.